tá? Então, o que acontece? Quando eu estava com a oportunidade de ser gerente da loja, eu com medo do novo, eu com medo da grandeza que era de ser gerente, eu com medo de não conseguir, como é que se diz assim, não conseguir dar conta daquilo, eu comecei a me perder, porque eu era ousada para vender, eu era ousada para fazer dinheiro, eu sabia me posicionar, eu tinha fé que eu ia fechar uma venda, mas quando eu fui chamada para o novo, quando eu fui chamada para o crescimento, quando eu fui chamada para ser gerente, para comandar, para liderar, eu tive medo de não dar conta. E aí eu me perdi. Tá? Então são coisas, crenças que a gente acaba escutando na nossa infância que nos faz parar no meio do caminho. Quantas pessoas aqui já ouviram de algum do pai, dos avós ou de um tio? Ah, esse daí não vale nada, esse não presta para nada, esse não vai dar nada na vida, entendeu? Então quantas pessoas passaram por isso? Viveram isso, certo? Então, se Deus abriu as portas, entre, não faça que nem a Fran do passado, quando eu tinha meus 18 anos, que eu trabalhava numa loja, fiquei 1 ano, fui uma ótima vendedora, trabalhava muito bem, fazia muitas vendas boas, extraordinárias, conquistava os clientes, eu era uma atendente maravilhosa, eu vendia calçado, então uma cliente quando chegava, ela sentava, eu me ajoelhava, colocava o sapato no pezinho dela, quando chegava aquelas mulheres que eram um pouquinho mais gordas e não tinha um sapato que cabia no pé dela, eu fazia de tudo, eu revirava a loja, principalmente sandália que não fecha ali no arinho, eu baixava a loja, eu procurava até eu encontrar um sapato que coubesse no pé dela, e elas eram apaixonadas. Obrigada, meu amor. Elas eram apaixonadas por mim, porque eu fazia de tudo para que tudo desse certo para ela sair daquela loja feliz. Então, eu fui chamada para um novo, eu fui chamada para ser gerente, eu fui chamada para fazer diferente, para fazer o diferencial na loja, mas eu não tive coragem. Eu tive medo. Então, Deus tinha aberto uma porta para mim e eu, fugi, né? Deus me empurrou para frente. A paz maravilhosa, bom dia, seja bem-vinda, Natália. Entendeu? Então, Deus me colocou no novo e eu retrocedi por medo, né? Eu tinha ousadia, como eu disse para vocês, eu tinha ousadia para vender, ousadia para atendimento, que eu ia conseguir, eu batia todas as metas, mas na hora de ter ousadia para liderar, eu tive medo e eu retrocedi. Te mando, meu amor. Depois eu te mando ali no PV. Me chama no PV depois, senão eu vou esquecer, porque hoje o dia tá cheio por aqui. Tá? Então, se Deus abriu a porta para você e Ele está te empurrando para frente, vá com tudo. Não minimize o novo, não tenha uma grandeza do que Ele quer fazer. Eu lembro quando eu comecei a fazer os devocionais aqui, e eu tinha muito medo de abrir o devocional. Por quê? Porque o meu Instagram, o meu trabalho como mentora, a vida inteira foi para falar sobre emocional, sobre financeiro e sobre o propósito de vida. Quando eu falava de propósito de vida, eu falava só sobre Deus, o que Deus poderia fazer na nossa vida. Mas eu não trazia versículo, eu não trazia essas coisas, porque eu pensava assim, e se alguém me fizer uma pergunta e eu não souber responder dentro da Bíblia? Deus não vai fazer nada na sua vida, Ele não vai te entregar nada na sua vida que você não possa carregar. Ele não vai dar nada para você que você não possa resolver. Ele não vai te dar uma casa grande se você não puder ter funcionários para cuidar. Ele não vai te dar um carro extraordinário se tu não tiver gasolina para pôr. Ou se você não tiver como pagar IPVA. Porque Deus vai te dar aquilo que você é capaz de aguentar. Porém, muitas das vezes a gente dá um passo maior que a perna e que é algo que não é possível a gente ter. Quando eu tive o sonho do carro, que eu queria o meu carro e eu coloquei no quadro dos sonhos, eu quero este carro aqui. Então eu olhei, e eu tô falando isso porque é um testemunho que eu já vivi. Eu olhei o carro era o carro dos sonhos,
Fui lá, coloquei que eu queria aquele carro, e aí eu não me sentia merecedora de ter aquele carro, tanto é que eu levei 1 ano para tentar passar esse carro para o meu nome. Hoje eu vou passar esse documento para o meu nome. Hoje eu vou passar. Para vocês verem o quantas vezes a gente não se sente merecedor. E eu não passei aquele carro para o meu nome. Quando passou 1 ano, que eu fui passar o carro para o meu nome, deu uma situação lá que eu tive que passar o carro para frente e eu entreguei o carro, eu só passei passei o carro pro meu nome hoje e no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo segundo, o carro foi pro nome de outra pessoa. Por quê? Porque se criou uma situação onde eu precisei dar o carro por conta de uma dívida. Tá? Por quê? Porque eu queria que o nome do Senhor fosse glorificado e não envergonhado. E é isso que eu sempre falo. A gente precisa... a gente precisa entender que tudo que nós fazemos aqui, a gente tem que glorificar o nome do Senhor. E se a gente fizer diferente, nós estamos envergonhando o nome do Pai. Então eu precisei pegar aquele carro e entregar uma dívida para eu não ficar com o nome sujo e nem o nome do meu pai sujo. E aí o que aconteceu? Eu perdi o meu carro. Mas por que eu perdi? Porque eu dei um passo maior que a perna, tá? Eu não descrevi o que eu queria daquele carro. Hoje tá ali, ó. O meu carro dos sonhos está ali de novo, mas Deus sabe como que eu quero o meu carro. Eu quero o meu carro quitado, que eu possa pagar a gasolina, que eu possa pagar o IPVA, que eu possa andar com ele livremente para cima e para baixo, que o Senhor venha abrir portas para minha vida. É muito fácil, muito simples a gente chegar aqui e dizer: Senhor, dá para mim um carro dos sonhos. Mas o que você está fazendo para você ganhar mais, para você ter condições de pagar esse carro e manter esse carro ou essa casa? Ah, Senhor, eu quero a empresa dos sonhos. É muito fácil chegar aqui e pedir para Deus a empresa dos sonhos, mas você não se levanta de manhã para você ver o que precisa para construir a empresa, pesquisa que tu precisa fazer, a busca que tu precisa fazer, como que tu vai fazer, por onde vai começar, buscar alguém que já fez o que tu fez para conhecer através dela, buscar mentores que te ajudem, porque os mentores já passaram por essa situação. Por isso que eu me transformei mentora, para eu ensinar as meninas como foi que eu restaurei o meu casamento após traições, mentiras, agressões, discussões. E foi assim que eu me transformei em mentora, porque eu comecei a trabalhar minha identidade, comecei a trabalhar o meu eu, comecei a viver uma transformação na minha vida, e após essa transformação, após essa mudança, eu entendi que eu precisava mudar, eu precisava transformar, eu precisava ser melhor, eu precisava descobrir o meu eu, a minha pessoa, para depois eu conseguir restituir, não é nem restaurar, porque eu já estava restaurando minha identidade, mas eu restituí um casamento, eu restituí tudo que eu tinha perdido lá atrás. Então, é necessário sermos ousados, e é isso que Deus vai falar aqui na Bíblia em Provérbios 28:1. O justo é ousado como o leão. Independente de você estar errado ou não, você precisa ser justo, você precisa reconhecer os seus erros e confessar os seus erros, pedir perdão, perdoar, ser grato e conseguir, entendeu? Sim. E se não fosse ter dado o primeiro passo, Natália, eu ainda estava vivendo a vida que eu vivia, sendo traída, sendo humilhada, meu marido com outra mulher, eu me humilhando para ele não conseguia largar nenhuma e nem a outra, tá? Eu fui, por 21 anos eu fui um bandista, jogava carta, destruí muito casamento mesmo. E o Senhor me escolheu para que eu hoje seja essa mulher que, ao invés de destruir casamentos, é uma mulher que restaura. E eu não só restauro casamentos, eu também tenho aprendido muito com a minha vida e tenho ensinado muita gente com a minha vida. Por quê? Porque além de restaurar meu casamento, eu aprendi a restaurar financeiro, eu aprendi a restaurar profissional, eu aprendi a restaurar
muitas coisas que antes eu queria agir com a força do meu braço, mas o Senhor falou, não é assim que funciona, é assim que vai ser, é assim que vai funcionar, é dessa forma que tu tem que fazer. E seja obediente, porque se tu não for obediente, tu entra no processo e vai entrar no tempo de espera. E o tempo de espera é para ensinar, porque o pai que ama, ele repreende, o pai que ama, ele ensina, o pai que ama faz você passar pelo processo, porque se ele chegar ali e disser para ti, não põe a mão, porque ali tá pegando fogo, você vai se queimar, então o que vai acontecer? Você não vai conseguir entender que aquilo ali vai queimar se você mesmo não pôr a mão e não sentir a dor ali. Então Deus deixa a gente se queimar às vezes para a gente aprender que a gente precisa saber ser obediente. Queimou a mão a primeira vez, agora quando o pai falar, tu vai saber que você tem que ser obediente?